Olá, pessoal do Jus Resumos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula de Direito Previdenciário. Hoje, vamos desvendar um dos conceitos mais importantes para o custeio da Previdência Social, o salário de contribuição. Ele é a base de cálculo para as contribuições dos segurados e para as patronais, e entender o que o compõe e o que não compõe é fundamental. O salário de contribuição, conceito e definições legais. O artigo 28 da Lei 8.212/91 é o nosso ponto de partida. Ele define o que se entende por salário de contribuição para cada categoria de segurado. Inciso I. Para o empregado e trabalhador avulso, é a remuneração auferida em uma ou mais empresas. Entende-se como a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou creditados a qualquer título durante o mês, que se destinam a retribuir o trabalho, seja pela prestação efetiva de serviços ou pelo tempo à disposição do empregador. Isso inclui gorjetas, utilidades e adiantamentos salariais. O ponto central aqui é a retribuição pelo trabalho. Inciso 2. Para o empregado doméstico, é a remuneração registrada na Carteira de Trabalho e Previdência Social, observadas as normas regulamentares. Inciso 3. Para o contribuinte individual, é a remuneração auferida em uma ou mais empresas, ou pelo exercício da sua atividade por conta própria, durante o mês, sempre observando o limite máximo, o teto do INSS. Inciso 4. Para o segurado facultativo, que é o valor por ele declarado, também observando o limite máximo, o teto do INSS. Limites do salário de contribuição. É importante lembrar que o salário de contribuição tem um limite máximo, o teto, que varia anualmente. Em 2020, por exemplo, o teto era R$ 6.101,06. Quanto ao limite mínimo. Para o contribuinte individual e o facultativo, o limite mínimo é de um salário mínimo federal. Para o empregado e o empregado doméstico, o limite mínimo é o piso salarial da categoria, legal ou normativo. No caso dos domésticos, pode ser um piso regional, se houver. Um macete da natureza indenizatória, ressarcitória. Um macete valioso para identificar o que não integra o salário de contribuição, sempre que você encontrar uma rubrica que, expressa ou implicitamente, tem natureza indenizatória ou ressarcitória, ou seja, visa recompor um patrimônio, não retribuir um trabalho, ela não integra a base de cálculo. Ela não se destina a retribuir ninguém e, portanto, não está no campo de incidência para fins previdenciários. Pense nas parcelas para o trabalho, ou seja, que servem como instrumentalidade. Por exemplo, o fornecimento de equipamentos de proteção individual, EP. Esse gasto não é uma remuneração, ele serve para o trabalhador desempenhar sua função com segurança. Outro exemplo são as conquistas sociais. Nem todas são tributadas. As férias gozadas, sim, são tributadas em seu valor total, mas o terço constitucional de férias, aquele 1/3 a mais, não é tributado, pois o STJ entende que tem natureza indenizatória compensatória. Isso se alinha a um entendimento anterior do STF sobre servidores públicos. Já o vale-transporte, mesmo que pago em dinheiro em situações excepcionais, a jurisprudência já pacificou que não integra a base de cálculo, pois é um benefício social e não retribuição por trabalho. Verbas que não integram o salário de contribuição, art. 28, 9 graus da Lei 8.212/91. O artigo 28, parágrafo 9º, da Lei 8.212/91 traz uma lista exaustiva do que não integra o salário de contribuição. Vamos analisar alguns pontos-chave. A linha A. Benefícios da Previdência Social, e como regra, os benefícios previdenciários não integram o salário de contribuição. A exceção é o salário maternidade, que é o único benefício previdenciário que incide contribuição. Inclusive, o Supremo já se posicionou confirmando essa tributação. A linha C, a alimentação in natura, PET a parcela recebida em alimentação in natura, ou seja, a comida fornecida diretamente, por empresas que participam do Programa de Alimentação do Trabalhador, PET, nos termos da Lei nº 6.321/76, não integra a base de cálculo. Anteriormente, se a empresa não fosse inscrita no PET, o fisco cobrava contribuição sobre esse auxílio alimentação. No entanto, a PGFN, Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional, já se manifestou por meio de parecer, entendendo pela não incidência de contribuição mesmo para auxílio alimentação pago fora do PET, em razão das inúmeras derrotas da Fazenda em juízo. A linha D, a férias indenizadas e adicionais, e as férias indenizadas, aquelas que o trabalhador não gozou e recebeu o valor em dinheiro, inclusive a dobra do art. 137 da CLT, e seu respectivo adicional constitucional não integram, pois tem natureza indenizatória. A linha I, a indenizações diversas, que inclui diversas indenizações, como por tempo de serviço anterior à Confira-lhe 88, as indenizações dos artigos 479 e 14 da CLT, e os incentivos à demissão. A linha G, a ajuda de custo para mudança de local de trabalho, e a ajuda de custo, recebida em decorrência de mudança de local de trabalho, conforme o artigo 470 da CLT, não integra. Cuidado!
A reforma trabalhista, Lei 13.467/2017, alterou o artigo 457, parágrafo 2º, da CLT, deixando claro que a ajuda de custo, e outros valores, não precisa mais ser em parcela única para não integrar o salário de contribuição. A linha H, a diárias para viagens, a redação original da Lei 8.212/91 limitava a não incidência das diárias a 50% da remuneração mensal. Contudo, a Lei 13.467/2017, reforma trabalhista, revogou o parágrafo 8º do artigo 28, e não há mais esse limite de 50%. Agora, as diárias para viagens, independentemente do valor, não integram o salário de contribuição. A linha J, a participação nos lucros ou resultados, PLR a PLR, participação nos lucros ou resultados, quando paga ou creditada de acordo com lei específica, Lei 10.101/2000, é desvinculada da remuneração e, portanto, não integra o salário de contribuição. Essa isenção é condicionada ao cumprimento dos requisitos da lei, como a existência de comissão paritária ou acordo e convenção coletiva, regras claras e objetivas, e a vedação de antecipações ou distribuições em mais de 2 vezes no mesmo ano civil ou em periodicidade inferior a 1 trimestre. A linha M, a transporte, alimentação e habitação em locais distantes, os valores correspondentes a transporte, alimentação e habitação fornecidos pela empresa a empregado contratado para trabalhar em localidade distante, canteiro de obras, por exemplo, não integram, pois são verbas de instrumentalidade. A linha N, a complementação do auxílio-doença, é a importância paga pela empresa para complementar o valor do auxílio-doença. Ex, empregado ganha R$10.000, INSS paga R$4.000, empresa completa R$6.000, não integra a base de cálculo da contribuição, desde que este direito seja extensivo à totalidade dos empregados da empresa. Atenção aos 15 primeiros dias de afastamento. O artigo 60, parágrafo 3º, da Lei 8.213/91, determina que a empresa paga o salário integral ao empregado nos primeiros 15 dias de afastamento por doença. Embora haja o pagamento, não há incidência de contribuição sobre esses 15 dias, pois não há fato gerador, não é retribuição por trabalho. Esse entendimento já é pacífico e não é mais contestado pela Fazenda Pública. A linha P, a previdência complementar patrocinada pela empresa, o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica a um programa de previdência complementar, aberto ou fechado, não integra, desde que disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes. A linha Q, a assistência médica odontológica e reembolsos, o valor relativo à assistência prestada por serviço médico ou odontológico, próprio da empresa ou conveniado, incluindo reembolso de despesas com medicamentos, óculos, próteses, etc., não integra o salário de contribuição. Novidade da reforma trabalhista, Lei 13.467/2017. Anteriormente, a condição para não integrar a base de cálculo era que essa assistência fosse oferecida a todos os empregados. A nova redação do artigo 458, parágrafo 5º, da CLT, agora diz que esses valores não integram o salário do empregado para qualquer efeito nem o salário de contribuição, mesmo quando concedido em diferentes modalidades de planos e coberturas. Ou seja, não há mais a exigência do A para todos. A empresa pode oferecer a alguns e a outros não, e ainda assim não haverá incidência. Compreender o salário de contribuição e suas exclusões é fundamental para o dia a dia do profissional de RH, da contabilidade e do direito previdenciário. Espero que esta aula tenha esclarecido as principais dúvidas. Se este conteúdo foi útil para você, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder as próximas aulas. Ficou com alguma dúvida sobre uma verba específica? Deixe nos comentários.